Graça e paz a todos. Vamos abrir a Bíblia em dois textos. E eu quero já antecipar que nós vamos trabalhar muito rapidamente em vários textos do Velho Testamento. Eu não vou ficar abrindo Bíblia para lá, para cá. Tomara que o Ian consiga me acompanhar. Faz o melhor que você puder aí, Ian. E você, se quiser anotar, faz bem para a sua vida. Se você se interessa pelo assunto da prosperidade da sua vida, eu recomendo que você faça anotações. Nós estamos começando essa série que teremos várias mensagens sobre este tema, a prosperidade do justo, a prosperidade do justo. Que linda imagem, né? Uma pessoa num campo de trigo abundante. Deus deseja que a nossa vida seja abundante, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Essa verdade de que Deus quer que a nossa vida seja abundante, ela é tirada da palavra de Deus. O próprio Jesus, diga comigo, ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E nós vamos entender que abundância é essa, como ela se manifesta, o que impede a abundância de Deus. Ao longo desta série, nós vamos trabalhar vários assuntos que impedem a nossa vida de ser mais abundante, e nós vamos trabalhar vários assuntos que favorecem, que ajudam a vida da gente a ser mais abundante. Nós vamos falar sobre o que é essa tal abundância, o que é essa tal prosperidade que Deus deseja para a vida da gente, né? E se Deus tem uma vida abundante para nós, por que a minha não está sendo tão abundante? Por que eu sofro tantas dores, tantas dificuldades? Por que para mim tudo é difícil, tão lutado, parece que tem um muro diante de mim, parece que tem uma resistência me impedindo? Então nós vamos trabalhar essas ideias do que é muro na sua vida, o que está impedindo você de ir avante, de prosperar mais. O que é prosperidade? Nós precisamos entender o que Deus pensa sobre prosperidade. E ao longo desta série de mensagens, nós vamos trabalhar a ideia do que é a prosperidade do justo. Existe prosperidade aí fora no mundo das pessoas que não frequentam a igreja? Não sei. Eu sei que existe riqueza na vida de muita gente. Mas riqueza, será que é prosperidade? Será? Será que Deus quer que a gente viva uma vida de miséria, de dificuldades, de escassez? A Bíblia aponta que Jesus era um sujeito simples. Será que Deus deixava Jesus passar por dificuldades e é isso que Deus quer para você? Então nós vamos trabalhar também ideias que atrapalham a gente de progredir na prosperidade do justo. As nossas ideias sobre o que é e não é prosperidade, as nossas ideias sobre o que impede a gente de ser mais próspero, mais abundante na vida, atrapalham ou ajudam. Então nós vamos falar sobre tudo isso ao longo desta série. É uma série que interessa para todo mundo, ainda mais quando o assunto é prosperidade em todas as áreas, vindo da boca de Deus, vindo do coração de Deus, vindo do reino de Jesus Cristo. Poxa, Deus tem poder para tornar a sua vida uma vida próspera. Nós vimos um breve testemunho aqui do pastor Wilson. Deus tem poder. Será que prosperidade está ligado só à atitude de dar o dízimo? Nós precisamos ter essa resposta, se a gente quer o segredo de Deus para sermos abundantes em todas as áreas e próspero, a prosperidade do justo. Amém? Então vamos lá. Hoje eu quero introduzir esse assunto, mas eu vou passar por um monte de texto bíblico, Cida. Um monte de texto bíblico, Antônio. Nós vamos andar pela Bíblia, Marcelo. Biblião. Nós vamos andar por vários textos bíblicos, porque se a gente precisa aprender alguma coisa da parte de Deus, nós precisamos olhar para a Bíblia. E se nós temos que alinhar a nossa vida as coisas que Deus pensa, nós precisamos olhar para a Bíblia. Não adianta eu vir aqui e dizer as minhas ideias de prosperidade. Eu poderia falar, por exemplo, que próspero é aquele que planeja bem o seu trabalho. E isso também está na Bíblia. Mas nem tudo que está fora da Bíblia é uma verdade para quem quer prosperar. E eu preciso tomar cuidado, eu preciso olhar para a Bíblia. Deus tem um poder
que ninguém mais tem de tornar alguém próspero. Ninguém mais tem esse poder de tornar alguém próspero. Alguém pode ser rico e não próspero. Não próspero. Porque prosperidade, a Bíblia ensina que Deus ama a prosperidade do justo. A Bíblia ensina isso. Você precisa acreditar no que Deus ensina. Diga, Deus ama a minha prosperidade. Olha, essa é uma das coisas que nós vamos ensinar muito forte. O que sai da sua boca determina também a sua vida de prosperidade. Você vive reclamando, como é que Deus vai abençoar você? Se você vive reclamando, você vive xingando o que você tem, se você vive falando mal de quem você é, se você vive falando mal das coisas que você possui, como é que Deus vai te dar mais? Ou abençoar outras áreas da sua vida? Então essa é uma das coisas que a gente vai tratar aqui, não hoje. Mas Deus ama a minha prosperidade, diga. Ele ama. A Bíblia diz que Jesus disse que Ele veio para que a nossa vida seja abundante. Mas nós precisamos entender isso direito. Entender como uma bênção. A prosperidade é como uma bênção que acompanha a vida de quem está em comunhão com Deus e vive de acordo com seus princípios. A prosperidade de Deus sempre vai alcançar a vida de quem vive em comunhão com Deus e também anda em obediência aos princípios da palavra de Deus. Prosperidade não pode e não deve ser vista só como riqueza material. O mundo aí fora, sem Deus, quando você fala a palavra prosperidade, eles já pensam em dinheiro, carro, casa, comida, viagem, celular. Aí fora, prosperidade é dinheiro e bem material. E na Bíblia? Na Bíblia também, mas não só isso. Alguém na Bíblia próspero não tem só dinheiro. Alguém na Bíblia próspero, de Gênesis até Apocalipse, alguém próspero na Bíblia tem muito mais do que dinheiro. Mas também tem o necessário em termos de dinheiro, patrimônio, bênção financeira. Amém, queridos? A prosperidade na Bíblia é muito mais do que bens materiais e dinheiro. A prosperidade na Bíblia é um bem-estar espiritual, emocional, é um equilíbrio físico, emocional e espiritual, que é a recompensa da fé, da comunhão e do relacionamento com Deus. A prosperidade na Bíblia vai além. E é importante que você entenda isso. Por quê? Porque senão você não vai entender o jeitão de Deus de prosperar a sua vida. Você vai ficar esperando uma coisa, só aquela coisa, para dizer que você é próspero. E Deus não vai te dar porque você não entendeu. É importante entender a verdade de Deus para que ela aconteça na minha vida. Quando eu não entendo a verdade de Deus, ela não acontece na minha vida. Entende? E se você é daqueles que acha que prosperidade do justo é só bem material e dinheiro, você não vai ter isso. A Bíblia está repleta de textos que diz que aquele que corre atrás do dinheiro e da riqueza, ele não se farta dele. Percebe que coisa doida? Se você é cristão e escolheu Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa entender o que é prosperidade do justo. E quando diz prosperidade do justo, está falando daquele que foi justificado no sangue do Cordeiro. Entende, Fernanda? Quando você foi justificado no sangue do Cordeiro, quando você é perdoado no sangue de Jesus, quando você vive para Jesus, então você se torna alguém justo aos olhos de Deus. Por quê? Não é perfeito, justo. Porque justo não é alguém perfeito, justo é aquele que abraçou o perdão de Deus e vive de acordo com o perdão de Deus. Esse é justo. E a prosperidade do justo vai além de dinheiro e de bens materiais. Posso ouvir amém? Olha só, no Antigo Testamento,
prosperidade do justo está frequentemente ligada à obediência da palavra, da lei, e a observar a aliança e as promessas de Deus. Isso no Velho Testamento. Eu vou falar sobre Velho e Novo, rapidamente, porque eu quero orar com você, mas não tão rápido a ponto de você não aprender nada. Então, se você de verdade acredita, precisa e quer a prosperidade do justo, que é essa figura, um campo abundante. E eu não coloquei lá, não pedi para colocar carro, casa, não sei o quê, porque senão a gente ia fazer a mesma comunicação que está aí fora, porque isso não é prosperidade. Mas tem um campo. O campo de trigo significa a bênção e abundância espiritual e bênção e abundância material. Isso é maravilhoso, hein, gente? Que coisa! E se isso é importante para você, aprenda. Anote. Fique na série, não perca a série. Venha domingo após domingo para você aprender o que Deus diz. E no Velho Testamento, prosperidade tinha a ver com obediência da lei e tinha a ver com a observação da aliança de Deus e das suas promessas. Quando alguém queria ser próspero no Velho Testamento, precisava obedecer à lei, observar a aliança e andar nas promessas que Deus fazia ao seu povo. Vamos dar alguns exemplos aqui, eu não vou abrir. Eu simplesmente vou citar aqui e vamos andando. Aí é você que tem que pegar, tá bom? Deuteronômio capítulo 28, versos de 1 a 14. Ali nesse texto de Deuteronômio, Moisés descreve as bênçãos para Israel caso obedecesse os mandamentos de Deus. É Moisés que está falando. E o texto de Deuteronômio 28 diz assim, um dos versículos, diz assim: se ouvirdes a voz do Senhor, o seu Deus, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. As bênçãos incluem prosperidade material, prosperidade na saúde, prosperidade na fertilidade, prosperidade na vitória contra os inimigos. Deuteronômio 28 fala disso. Olha só, o que você pode aprender aqui em Deuteronômio 28? A prosperidade depende da sua fidelidade em obedecer à lei de Deus. No texto de Josué capítulo 8, Deus instrui Josué a meditar na palavra, na lei. Meditar, ler, comer, guardar. E o versículo aqui de Josué 1:8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A prosperidade aqui em Josué está ligada à obediência e à internalização da palavra. Olha, eu vou falando, você vai ter que guardar. Olha aí, ó. A prosperidade geral de Deus para o justo está ligada, Vanessa, a você a meditar na palavra, mas interiorizar. O que é interiorizar? Guardar no coração. Você guarda a palavra de Deus no seu coração? Você se esforça por guardar a palavra de Deus no seu coração? Na mente? Para decorar a palavra? Porque prosperidade, segundo a Bíblia, tem a ver com interiorizar a palavra de Deus no seu coração. Vamos para outro texto. Salmos capítulo 1, verso de 1 a 3, mostra ali o contraste, a diferença entre o que é justo e o ímpio, o que não é justo. E aí, um dos versículos do Salmo 1, verso 1 a 3, diz assim: bem-aventurado o homem que tem seu prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e tudo quanto ele fizer prosperará. Veja que a prosperidade aqui no Salmo 1, do justo, é comparada à estabilidade e à frutificação constante, que vem porque a pessoa tem prazer na lei de Deus. Se você vem para o culto com um fardo nas costas, você não tem prazer
em buscar a Deus, se você não tem alegria em ler a palavra, como é que você vai ter a prosperidade do Salmo 1? Não vem. Então, a prosperidade do Salmo 1 vem pelo prazer do relacionamento com Deus, com a sua lei, com a sua palavra. Salmo 23, verso 1 a 6, todo mundo conhece. É aquele salmo do pastor. Como é que começa? O Senhor é o meu pastor. Davi está expressando confiança em Deus, fé em Deus. E ele diz assim, diga comigo, esse você conhece, vamos dizer juntos. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Veja só, aqui nesse Salmo 23, a prosperidade é segurança, provisão e paz que vem de Deus. Eita! Provisão, segurança e paz que vem de Deus, junto com a promessa de que não vai faltar nada. Puxa vida, mas qual é a condição aqui? Bem-aventurado o homem que tem prazer na minha lei, prazer na minha palavra, prazer em Deus. Salmos de número 37, Salmo 37, versículo de 3 a 5, aqui no Salmo 37, existe um encorajamento da parte do salmista para as pessoas confiarem em Deus. Confie em Deus. O versículo diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Diga isso. Olha só, a prosperidade vem da confiança e de se fazer o bem. E quando você faz o mal, o que acontece? Não vem prosperidade. Entende? O Salmo 37 ele mostra: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e viverás tranquilo. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que coisa maravilhosa, Michael. Que coisa linda, Diva. Alexandre, que coisa espetacular é você fazer uma parte tão simples de confiar em Deus e de se deleitar nele e de fazer o bem e de confiar nele, e ele torna a sua vida próspera em todas as áreas da sua vida. Que coisa linda isso, William. Hein, Gisele? Que coisa maravilhosa. Provérbios capítulo 3, verso de 1 a 10. Aqui em Provérbios tem um monte de instruções sobre sabedoria para a vida. E aí um dos versículos do capítulo 3, verso 1 a 10 diz assim: não te esqueça da minha lei, diga. Honra o Senhor com os teus bens e se encherão os teus celeiros. Puxa vida, o que é celeiro cheio? Na época da Bíblia, celeiro cheio era isso mesmo, era plantar e colher e estocar, ter um estoque maravilhoso, celeiro cheio. E para nós o que significa o celeiro cheio? Significa abundância, também na vida material. Mas qual é a condição? Honra o Senhor com os seus bens. Se você não está disposta, se você não está disposto, Lilian, a pegar parte dos seus bens e dizer: Senhor, isso aqui é para serviço do Senhor. Se eu não estou disposto a compartilhar com Deus, com a sua igreja, com as pessoas, aquilo que Ele me dá, a prosperidade diminui. Pode ser inteligente, pode fazer o que quiser. Deus está acima de todos os pregadores da prosperidade. Amém ou não? Amém. Deus está dizendo: honra o Senhor. Você está percebendo o caminho da prosperidade aqui, gente? Percebe o caminho da prosperidade, Nara, Wilson, Rita? Percebe, Ian? O caminho, existe um caminho de prosperidade, não é uma coisa só. É um caminho que você precisa sondar. E o que você está falhando? O que você precisa arrumar na sua vida? Vamos lá.
Provérbios diz aí então, né? Que a gente tem que honrar a Deus com os nossos bens. A prosperidade material e espiritual vem da sua generosidade. Se você não está disposto a ser generoso, não adianta ficar clamando a Deus por prosperidade. A igreja não funcionou, vou fazer o curso tal. Pode fazer o curso tal, sobre gestão financeira, sobre enriquecimento. Pode fazer o que for, porque Deus está acima de todos. Ele é soberano. Provérbios capítulo 11, verso 25, aqui tem princípios de retidão e de generosidade. Diz aqui um dos versos: a alma generosa prosperará. Diga. E o que regar também será regado. Eu adoro essa ideia. Adoro essa ideia. Que assim, aquele que rega também será regado. Você pega um regador e joga lá na planta a água. Você está regando. Enquanto você rega, o que você espera? Que a planta cresça, frutifique e dê fruto para você. Então toda vez que você vai e rega a igreja de Deus, o evangelho de Jesus, as pessoas, se você compartilha o que você tem, e você compartilha com generosidade, a Bíblia está dizendo, o Senhor está dizendo, que enquanto você rega alguém, Deus mesmo vai regar a sua vida. Meu Deus do céu! Diga, aquele que regar, também será regado. Mas se você quer prosperidade financeira, material, de alma, de alegria, de abundâncias, em todas as áreas, só para guardar para você, não espere prosperidade. A prosperidade é para ser compartilhada, diga. Sim ou não? Muito bem. Estamos andando bem aqui, gente? Sim ou não? Vamos lá. Provérbios, Provérbios não, já foi Provérbios. Isaías 1:19. Isaías 1:19 tem um chamado que Deus está fazendo para o povo se arrepender dos pecados. Deus está chamando o povo, se arrependa dos seus pecados. Pare de ficar duro nos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. E aí Isaías capítulo 1, verso 19, diz assim, diga comigo: se quiserdes e me ouvirdes. Vamos lá, se quiserdes e me ouvirdes. O que vai acontecer? Quem quer comer o melhor da terra? Eu quero. Eu quero todo o melhor que Deus tem para a minha vida. Com equilíbrio entre abundância material e abundância espiritual. De alma. Vocês vão ver o último texto que eu vou compartilhar, é fantástico. É um dos melhores textos que alguém pode ler na Bíblia sobre prosperidade do justo. É o último texto no Novo Testamento, eu já vou chegar nele. Mas olha, segundo Isaías, a obediência traz bênção material e espiritual. Se quiserdes e me ouvirdes, você vai comer o melhor da terra. Você tem comido o melhor da terra? Pense. Deus não promete a ninguém ficar milionário, mas Ele promete que você pode comer o melhor da terra. Deus não promete que você não vai ter lutas, mas Ele promete que você vai comer o melhor da terra. Prosperidade não é riqueza material, vou ter que ficar repetindo isso várias vezes. Olha só, gente. Malaquias, capítulo 3, muita gente conhece, verso 10 a 12. Deus promete uma bênção transbordante aos fiéis nos dízimos. Veja, olha só quando que eu fui falar de dízimo, o último texto do Velho Testamento. Quanta coisa tem no caminho, no passo da prosperidade. Mas dízimo é uma delas. Você não pode só ser dizimista e esquecer todo o resto. Jesus uma vez disse assim, Guilherme: vocês são sepulcros caiados. Ele disse para aqueles que conheciam a Deus. Ele disse assim:
Vocês dão o dízimo do endro, vocês dão o dízimo do cominho, vocês dão o dízimo da colheita, mas vocês esquecem da misericórdia, vocês esquecem do amor, vocês esquecem da fidelidade, vocês esquecem da santidade, vocês esquecem de obediência à palavra, vocês esquecem do próximo. Como que vocês querem prosperar só porque dão dízimo? Porém, todavia, entretanto, ser um dizimista fiel é um dos passos para ser uma pessoa, um justo próspero. Malaquias 3 diz assim, um dos versos, diga comigo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro hoje em dia? É a igreja. A casa do tesouro no Velho Testamento era o templo. A casa do tesouro no Novo Testamento é a igreja, é a obra de Jesus, é o evangelho, é o ministério de Cristo, é a proclamação da palavra, é a propagação do evangelho, é a divulgação da mensagem do reino de Cristo. Este é o depósito do reino hoje, né? Do tesouro. Diga comigo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Deixa eu perguntar, quantos aqui querem esta bênção sem medida? Em todas as áreas. Levante a mão, quero ver. Muito bem. Está errado desejar isso? Não. Você precisa crer que Deus quer isso para você. Você precisa agarrar esta verdade de que Deus quer que a sua vida transborde, mas não só no dinheiro, não só nos bens materiais, mas também no amor, na misericórdia, na evangelização, no discipulado, na compaixão, na santidade, na saúde. Deus quer que a sua vida seja próspera, Vanessa. Que bom ver você. Em todas as áreas. Amém ou não? Aqui em Malaquias, a abundância vem pela fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Você é dizimista? Não precisa me responder. Você é dizimista? Se você não é, o que te impede? A ideia de que você não pode? Nós ouvimos do pastor Wilson aqui que isso não é verdade. Ele também não podia. E ele foi e fez, nunca mais deixou. E olha para a vida dele hoje. Por quê? Porque é fidelidade a Deus. Quando você não dá o seu dízimo, você não está confiando no Pai. Não está confiando que Jesus vai cuidar de você. Seja fiel. Não é dar de vez em quando, é fiel, todo mês. Então você verá a prosperidade do justo em todas as áreas também da sua vida. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 5, é o Sermão da Montanha de Jesus. E o que diz Jesus no Sermão da Montanha? Diga comigo: bem-aventurados os mansos. O que vai acontecer com eles? Herdarão a terra. Essa terra aqui. E a terra por vir no futuro, no reino dele. Sabe, é uma fala de bênção, é uma fala de prosperidade, é uma fala de abundância. Mas para quem é? Para o manso. Para o manso. Você é mansa? Você se esforça por ser manso? Ou é pavio curto? Explosiva. Explosivo. Rebelde. Fala, depois vai ver o que falou. Faz, depois vai ver o que fez. Bem-aventurados mansos, porque eles vão herdar a terra. Deus está propondo para você ser herdeiro da terra, e você está jogando fora ou está pegando? Esse é um texto do Novo Testamento. Mateus 6,33, Jesus está ensinando a não se preocupar com as necessidades da sua vida. E aí, no verso 33 ele diz, diga comigo: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quantos aqui creem que Deus tem poder para acrescentar tudo o que você precisa?
Mas você está vivendo assim? Prosperidade, segundo o texto de Mateus 6,33, prosperidade material, Jesus está falando, tudo vos será acrescentado. Diga isso. Entende, Pedro? Tudo vos será acrescentado. Do que Jesus está falando? Jesus está falando de necessidades materiais. Jesus está falando de necessidades de bens, de dinheiro, de posses. Ele não está dizendo, olha, busque o reino e você vai ficar milionário. Essa mensagem é de outro sujeito. Busque o reino e você vai ter sempre saúde, nunca vai ficar doente. Essa mensagem é de outra pessoa. É a mensagem do engano. Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Pô, não está sendo acrescentada. Então será que você está buscando o reino em primeiro lugar? Outro texto diz assim, em Marcos capítulo 10, verso 29 e 30, Jesus está falando sobre o custo e a recompensa de seguir a Jesus. E aí no verso aqui ele diz assim, Marcos 10, 29 e 30, ninguém há que tenha deixado casa, diga comigo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Meu Deus do céu, o que nós estamos aqui fazendo? O que a gente quer com Jesus? Vida eterna e abundância de vida enquanto nós estivermos aqui, e Ele está prometendo isso. Mas Ele diz que a prosperidade do justo depende de você abrir mão de certas coisas. Não há quem tenha deixado casas, pais, mães, filhos, isso por amor ao Evangelho, deixar o pecado, o caminho errado, deixar o jogo de futebol, deixar a novela, deixar as coisas ruins da sua vida, por amor ao Evangelho na sua vida. Não há quem não receba agora 100 vezes mais. De novo, é compartilhar. João capítulo 10, verso de número 10, diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Prosperidade do justo é uma vida espiritual plena. É vida agora e vida depois. 2 Coríntios 9, versos 6 a 11. Nunca eu li tanto texto com vocês, hein? Eu nem costumo ler tanto, mas sabe, por que me motivou fazer isso? E começar esta série sobre prosperidade? Porque nós, como povo de Deus, nós precisamos entender o que a palavra orienta. E o diabo, muitas vezes, está cirandando na vida dos cristãos e roubando o que pertence a eles. Deus quer te dar prosperidade financeira, material, mas isso não é tudo. Deus está muito mais comprometido com a sua eternidade. Mas Ele quer que enquanto você se torna alguém abundante na vida espiritual, que não te falte nada na vida material, que a sua vida material seja rica, que te alegre, que você sorria. Isso não significa que você não terá problemas no meio do caminho, pode até ter problemas, mas Ele vai estar com você, provendo, cuidando, ajudando. Isso é abundância, essa é a prosperidade do justo. Amém, queridos? 2 Coríntios 9, 6 a 11, Paulo está ensinando sobre generosidade. E aí ele diz assim em algum dos versos, aquele que semeia pouco, diga, pouco também ceifará. Deus pode fazer abundar toda graça, a fim de que tenhais sempre em tudo ampla suficiência. Meu Deus, eu quero ampla suficiência. E do que Paulo está falando aqui? De você investir, de ser generoso, de você compartilhar dinheiro, bens com a igreja. Se você compartilha,
pouco, você vai colher pouco, é o que Paulo está dizendo. Mas se você compartilha muito e generosamente, Deus vai compartilhar com você muito e generosamente. Filipenses 4:19, estamos chegando no fim, gente. Paulo agradece pela carta, ele agradece o apoio financeiro da igreja de Filipenses. E aí no versículo 19 ele diz assim, diga comigo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. E por que Paulo se motivou a dizer isso? Porque eles ajudaram o ministério de Paulo. Porque eles ajudaram financeiramente Paulo a pregar a palavra. Paulo ia para lá, ia para cá, fazia isso, fazia aquilo, levando o evangelho. E a cidade de Filipenses, os cristãos de lá, investiram financeiramente para ele poder fazer as coisas. E o que ele diz? Meu Deus vai suprir cada uma da necessidade de vocês. E por quê? Porque vocês foram generosos. Então veja que nesse caso, prosperidade é compartilhar com quem prega a palavra. Prosperidade vem para a vida daqueles que compartilham bens materiais e vida financeira com quem prega a palavra. Eu não estou dizendo que você tem que compartilhar comigo, não é isso. Mas eu estou dizendo que você precisa compartilhar com o ensino da palavra, com a igreja, que é o lugar onde a palavra é pregada. Se interesse pelo andamento da igreja. Se interesse. Se você não dá a sua contribuição financeira, sinal que você não está nem aí. Você vem aqui, é abençoado, recebe a palavra, recebe as orações, Deus cuida de você, mas você não compartilha. Isso não agrada a Deus. E aí não prospera. Se você está sendo cuidado espiritualmente, se você está sendo protegido espiritualmente com a pregação da palavra, se você está conhecendo gente que de bem, de paz, que cuida de você, você precisa ser generoso de volta e entregar na igreja. Se importar, dizer, é a minha igreja. É aqui que eu sou cuidado, aqui está pregando a eternidade, para onde eu vou viver o resto da minha vida. Eu vou contribuir, e vou contribuir com generosidade. Amém? Sim ou não? Palavra de Deus. E para fechar é aquele texto que eu falei com você, né? 3 João, antes de Apocalipse vem o último livro de João. 3 João, capítulo 1, só tem um capítulo. 3 João, capítulo 1, verso de número 2. 3 João, capítulo 1, verso 2. A 3 João, o apóstolo João mandou uma carta, William, para o seu querido amigo chamado Gaio. Está lá, se eu não me engano. Versículo 1, põe aí, Ian. Presbítero ao amado Gaio. João está escrevendo uma carta para o amigo dele, que cuidava da igreja lá. E aí ele escreve isso, versículo 2. Olha lá, quem amo de verdade, eu amo você, Gaio. Aí o verso 2 ele diz isso, diga comigo, amado, acima de tudo, faço votos por tua e saúde, assim como é próspera. É o texto mais contundente sobre prosperidade na Bíblia. É o texto mais poderoso sobre prosperidade na Bíblia. Por quê? Porque é perfeita as duas coisas. Vamos dizer de novo. Amado Gaio. Leia. Acima de tudo. Para aí. Eu faço votos por sua prosperidade e saúde. Veja, a prosperidade tem a ver com os ganhos financeiros e materiais de Gaio, tem a ver com a saúde de Gaio, com o espírito de Gaio, porque a segunda parte diz, assim como é próspera a tua alma. Isso é o que Deus quer para a gente, prosperidade na alma, abundância de paz, que vem pelo perdão que Jesus oferece na cruz, abundância de paz, que vem pelo perdão que Jesus oferece naquela cruz, abundância de alegria interna que vem pelo Espírito Santo que Jesus enviou aqui para nós, para aqueles que creem. Abundância de alegria verdadeira que vem do Evangelho de Jesus Cristo.
abundância de comportamento justo, abundância de alguém que anda na verdade, que não vive na mentira, porque Jesus libertou da mentira na sua cruz e ressuscitou para trazer a verdade para dentro da gente. E o Paulo e o João está dizendo: eu quero que você seja próspero na sua saúde, próspero na sua vida material financeira, porque a sua alma é próspera. Percebe o equilíbrio poderoso do Evangelho? Percebe o equilíbrio poderoso? Não é busca de riqueza. Prosperidade não é ter dinheiro, não é ter carro novo, não é ter casa, não é pagar dívidas. Prosperidade verdadeira é ter uma alma próspera que possibilita você ter o seu carro decente, a sua casa decente, a sua comida decente, sua viagem decente, seu descanso decente, seus filhos alegres, sua vida próspera. Em todas as áreas, não te faltar nada, não ser escravo de dívidas. Isso é verdadeira prosperidade. Eu desejo que você seja próspero e saudável, como próspera é a sua alma. A alma dentro de você vai determinar o quão próspero você será fora de você. A alma dentro de você, sendo próspera pela presença de Jesus e do Espírito Santo, vai determinar o quanto próspero você também será na vida financeira e material. Deus deseja que você seja um justo próspero. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.